Então, hoje a gente ficou de falar um pouco. Tudo bom, querida? Hoje a gente ficou de falar um pouco sobre como é que a gente pode coletivamente organizar uma coisa juntos a partir dessa experiência do ponto de inflexão. Então, a gente vai ter esse encontro presencial em abril e pensamos em fazer uma prática de organizar coletivamente, né? E isso não é fácil porque a gente tem uns padrões já de organização. Então, quebrar esses padrões para organizar uma coisa, ainda uma coisa que vai precisar de uma ordem, parece um grande mistério como é que a gente vai fazer isso, mas vamos arriscar uma coisa juntos aqui. Então, a primeira coisa é esvaziar. Então, se a gente pode começar com a nossa expectativa. Então, qual é a vantagem de alguém participar da organização de um encontro como esse que a gente vai fazer? Qual é a vantagem? Vê se vocês encontram a vantagem de participar da organização desse encontro. Que seja como eu quero. Que seja como eu quero. Quem mais tem alguma vantagem? Consegue encontrar qual é a vantagem de participar Sente mais integrada no processo. Sente mais integrada no processo. Que mais? Qual seria a vantagem pessoal de participar da organização? Acho que é ser útil, estar sendo participativa. Alguém mais consegue acessar uma vantagem? Está em criação. Oi, Kati. Tem um pouco da... Fala, Leandra. Tem um pouco do lugar... Oi. Tem um pouco do lugar de... Quando está numa organização, está muito focado e se iludibria, assim, não olha o que está acontecendo, só fica focado na organização mesmo, entendeu? Então fica como se fosse um vigia, e fica constantemente naquele lugar. E qual é a vantagem disso? É não adentrar na real do encontro, não é adentrar na... E qual que é a não vantagem? estar presente. Pronto. E qual que é a vantagem de não estar presente? De poder ficar só na organização e nunca estar presente? Isso vai influenciar. Tipo, as pessoas não vão viajar, entendeu? Qual seria, Leandra, essa vantagem que você trouxe? De não estar presente. Eu achei que ele estivesse falando. De não estar presente é você não se eu não me não interagir. Interagir. Sim, é bem comum isso, né? Os organizadores do encontro não conseguirem interagir no encontro porque estão sempre precisando fazer alguma coisa, mesmo que não esteja fazendo nada, finge que está fazendo alguma coisa, né? E aí a vantagem seria não precisar interagir. E a vantagem de não interagir, qual seria? É comigo? Não se expor. Não vulnerabilizar, não se expor. Perfeito. Alguém mais tem alguma vantagem de participar da organização do encontro? Eu acho que seria estreitar o vínculo
Geralmente quem organiza fica muito próximo, aumenta a amizade, Aham, essas coisas. é uma vantagem. Ô, Ana, Fala. eu tô acessando aqui que não tem vantagem nenhuma para mim, né? Não tô vendo vantagem nenhuma, tô vendo só trabalho. E aí me veio, será que eu quero fazer? Será que eu quero organizar? Não sei o que tá vindo assim. Aham. Mas e aí vem, será que eu faço coisas em vantagem? Me pareceu estranho isso, assim, eu só faço coisa, então você tem vantagem. Então, o que me motiva, né? Será que é só quando tem relações de vantagem, de interesse aí? Sim. Mas se você pensar numa organização de um encontro, que mesmo por esse viés que vai dar trabalho, qual que é a vantagem disso? Que ganho a gente tem em participar da organização de um encontro? Reconhecimento. Reconhecimento. Aham, do trabalho que faz, né? Richard chegou por aqui ao vivo. Trabalhei. Sim. Diga, Amanda. Não é isso, eu trabalhei tanto, eu tenho que ter reconhecimento. E aí, se não tiver reconhecimento, vai ter raiva, frustração, normalmente vem esse tipo de sentimento, né? Sim. Sim, mas a vantagem é você ter o reconhecimento, né? Sim. Kátia, você ia falar qual é a vantagem? Também penso mais ou menos como Cuca, na vantagem de conhecer e interagir com mais pessoas. E também essa questão de você estar no controle do processo. A vantagem é o conhecer e você estar no controle do processo enquanto organizadora. Aham. Alguém mais tem alguma vantagem? Quanto mais vantagem a gente achar, mais a gente se libera. De alguma maneira se sentir importante. Aham. Eu perguntei qual é a vantagem de participar da organização de um encontro. E esse que a gente está aqui hoje para começar a organização do encontro de abril. E qual que é a vantagem? Se sentir fazendo parte. Aham. Richard falou aqui se sentir fazendo parte. No caso, se sentir importante, porque assim, é uma área que eu trabalho, né? Divulgação e trabalhar com arte gráfica. Então, para mim, rola isso, assim, essa vantagem. Se sentir útil. Aham. Alguém mais tem alguma vantagem? Então, nosso processo é assim, conforme a gente encontra uma vantagem, ou várias vantagens, a gente abre mão delas. Então, abre mão de todas as vantagens de organizar um encontro. Ana, nesse caso, esse não é o caso, mas em alguns encontros, por exemplo, que eu participo, tem a vantagem de não pagar o encontro também. Aham. Assim, o evento, né? Sim. Por exemplo, você poder participar sem pagar. Então, em alguns eventos, isso é uma vantagem, né? Claro. Nesse não vai ter essa vantagem porque não vai ser um encontro pago, mas a princípio a gente que vai decidir também, né? Mas também você está no poder da decisão e se for pago, você não paga, né? Ou não, também a gente pode decidir diferente. Só paga quem organizar. Então tá, vamos abrir mão de todas as vantagens. A gente abre mão de todas as vantagens de organizar um encontro como esse para já dar esse esvaziamento e essa
sensação de liberdade, de alívio, né? Agora que a gente abriu mão dessas vantagens, conforme elas vão aparecendo, a gente vai abrindo mão. Qual é a vantagem de fazer um encontro como esse? Qual que é a vantagem de fazer um encontro presencial, do ponto de inflexão, 4 dias juntos, abrindo para todas as pessoas interessadas em se unir, em criar junto? Qual que é a vantagem de um encontro como esse? De existir um encontro como esse? Eu senti aqui que a vantagem é eu achar uma solução para todos os perrengues que eu passo dentro da escola. Eu estou buscando solução nisso. Aham. Quem mais pode trazer uma vantagem? É como se fosse revolucionário. Sim. Fala, Amanda. Me veio. Deixa só a Amanda É como se fosse revolucionar a minha vida. Sim. O que mais a gente encontra de vantagem? Me veio aqui uma continuação desses encontros virtuais, assim, é como se fosse uma outra dimensão mais profunda, ou não, assim, mais diferente, né? Uma outra, como se fosse uma continuação do que a gente já está fazendo aqui, englobando mais pessoas, e uma abertura desse processo. E qual é a vantagem disso, Isadora? A vantagem é o que vai acontecer que a gente não sabe, né? Eu acho que é o abrir uma possibilidade para ver o que acontece. Assim como a gente abre aqui virtualmente, né? Provavelmente presencial vai ser diferente ou não, mas provavelmente, né? Porque só de estar junto, em contato, vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe. E essa é uma vantagem para mim. O Newton colocou integração. Escreveu aqui. Quem mais encontra uma vantagem desse encontro acontecer presencialmente em abril? Eu acho que é assim, sabe, uma coisa parece meio mítica, assim, de aumentar a luz, aumentar a luz. Sim. Sim. Quem mais encontra vantagem? Quanto mais a gente encontra as vantagens, mais a gente se liberta para fazer o encontro. A Ellen escreveu aqui, expansão, ampliar limites é uma vantagem. O que mais pode ser vantagem? Tem a vantagem de estar viajando com a minha filha, de reconhecer o nosso relacionamento, de achar que esse lugar pode melhorar a relação ou fazer com que ela fique mais clara. Essa da Cuca, adorei. Adorei essa. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu limpar as emoções aqui. A Ellen também colocou que são muitas expectativas. Acho que não se sentir sozinho também, né? Se apoiar nas pessoas que pensam mais ou menos igual. Aham.
Vantagem também de me sentir parte de um grupo seleto, assim, de um grupo especial. Sim. Troca de... Posso? Pode. Troca de experiência presente, né? É estar no contato presente com todos, essa troca de experiência. Sim. Fala, Richard. Para mim tem essa história que a Amanda falou, de um grupo seleto e também de mostrar como a gente é legal, é bacanudo, assim, né? E fala isso para mim. Eu estou talvez me antecipando um pouco, já fazendo um abrir mão de todas as vantagens que estão se falando. E então, está me vindo uma grande emoção. Estão sumindo as vantagens, sabe? E começa a vir uma emoção assim. Não sei muito bem explicar. Bom, já que o Fábio antecipou, é o que a gente vai fazer, é abrir mão de todas essas vantagens, de todas as expectativas, de todas as... de tudo aquilo que a gente pode idealizar e pode projetar, acreditando que essa projeção tem uma força de realização. Então, a gente abre mão de todas elas. Quanto melhor, quanto mais expectativa, quanto mais projeção, quanto mais ideal, mais a gente abre mão. E aí, quando a gente abre mão de tudo isso, a gente começa a gerar uma contenção para o encontro. E não um limite. E aí a gente tem uma sensação, uma sensação que para o Fábio veio essa emoção, para cada um pode vir de uma maneira, mas uma sensação ao abrir mão de todas as vantagens já reconhecidas e das vantagens ainda não reconhecidas. E aí a gente sair desse campo de idealização, de projeção, de expectativa, porque a gente tem muito associado essa expectativa e essa projeção à capacidade de ação. É como se elas é que nos movesse. E, na verdade, elas geram interferência, né? Então, agora que a gente abriu mão da nossa vantagem em participar do encontro, agora que a gente abriu mão da vantagem de ter o encontro, a gente, cada um vai, de alguma maneira, ter algum tipo de experiência que gera o que eu posso chamar aqui de acesso. É assim, alguma coisa fica clara, alguma coisa fica acessível. Pode ser uma sensação, como o Fábio trouxe, uma emoção, pode ser uma percepção, uma perspectiva, uma clareza. E aí vocês podem compartilhar. O que é que vem quando você entra nesse vazio? Pode ser desde uma coisa muito prática a uma coisa muito emocional. É estranho abrir o microfone assim, meio... Meu corpo tá um pouco trêmulo, mas me vem a sensação, fala muito, né, do lugar do prédio escola, desse
Eu não quero invadir uma escola, eu não quero invadir um prédio, eu não quero ir lá e falar para as pessoas que existe uma outra forma. Me vem a história do convite, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é isso, assim, eu não consigo pensar em entrar num prédio escola e falar nada para as pessoas que estão lá. Não é isso que está vindo. Quer dizer, te veio também uma clareza que o nosso encontro não vai ser um encontro para invadir nenhum prédio escola. Muito bom. O que mais? Que vem a sensação desse vazio, desse encontro, do vazio das expectativas? A mí me ven como a sensación de que da realización do encontro, né? Que o encontro já está, né? E talvez essa seja a emoção, né? A concretização do encontro. Porque talvez antes venha essa sensação de, bom, para o encontro acontecer, precisamos tal coisa, e precisamos fazer, e agora não tendo esse precisamos, né? Aparecendo esse campo infinito, assim, que parece que o encontro já está. E talvez seja a emoção. Ao mesmo tempo que se precisa de um monte de coisa, parece que não se precisa de mais nada. O encontro acontece, está. A organização já está. Parece uma coisa assim mágica. É porque é mágico mesmo quando a gente... A princípio eu senti vontade de chorar. E depois, e agora que está permanecendo aqui, é um peso no coração muito grande. Fala um pouco disso, Amanda. Não sei se eu dou conta. Assim, o que eu sinto é um peso, uma respiração difícil. De alguma forma, eu estou associando isso a ideias de violência. Tá vindo imagens assim de violência. Então, quando a gente abre um campo vazio, a gente abre espaço para outras camadas virem à tona. Então, conforme a gente vai vivendo essa organização ou esses encontros para organizar ou mesmo os dias de estarmos juntos, conforme a gente vai fazendo isso a partir da abertura de um vazio, muitas camadas vêm à tona. E aí cada camada que aparece é uma camada que está preenchendo esse vazio. E aí a gente pode lidar com cada camada de uma maneira específica, mais precisa. De uma maneira geral,
toda camada que se apresenta, ela se apresenta como preenchimento do vazio, como mera aparência, né? Como a gente faz na vacuidade, e essa mera aparência pode ser olhada como mera aparência. E então a gente não encontra onde realmente está isso, e isso não fica mais tão presente. De uma maneira prática, né, fora da meditação, eu coloco esse olhar da vantagem. Qual é a vantagem dessa camada? Então, veja se você conhece qual é a vantagem dessa camada que se apresentou, que foi esse aperto no coração. Ele está te colocando o quê? Se protegendo de alguma coisa? Essa vantagem, esse peso sustenta a minha ideia de vingança. Abre mão da vingança. A vingança, de uma certa maneira, ela vai tendo outras vantagens mais nobres, que é proteção, atuação, transformação, como chama isso? Quando a gente desabafo, né? Justiça. Legitimidade. Aí a gente se coloca num lugar aqui presente, que 9h30 da manhã no horário de verão, dentro aqui entre amigos, nesse encontro do Zoom, falando sobre organizar um encontro. Então a gente atualiza, e agora, nesse momento, você pode abrir mão de tudo isso. Nesse momento você pode abrir mão da vingança e de todas as vantagens da justiça, desse ativismo. Você pode abrir mão disso agora, nesse momento. Porque é uma experiência em você, não é não é um lugar para se sustentar, é uma experiência para se ter. Então, abre mão nesse momento de tudo isso. E veja qual é a sensação que vem. Eu estou sentindo muitos fluxos no corpo. Não consigo falar uma emoção, assim. Eu sinto fluxos, assim. Eu sinto meu útero em fluxo, eu sinto meu coração batendo forte. Um lado do corpo mais leve que outro, meu lado esquerdo mais leve que o direito. É o que eu sinto agora, assim.
Aham. Então, a gente associa, aparentemente, pelo menos, né? Parece que você está associando essa força, essa energia violenta que leva à vingança, que leva à justiça, a uma capacidade de ação. Uma ação revolucionária, uma ação transformadora. E quando você abre mão disso, você sente seu corpo em ação, você sente seu corpo em fluxo. Então, isso faz desassociar, que a gente que quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que vai fazer a gente mover, a gente vê que o movimento não precisava daquilo. Então, a coisa mais rica de organizar um encontro e de participar de um encontro nesses moldes é que todas as camadas que vão aparecendo no vazio, preenchendo o vazio, elas podem ser liberadas, a gente pode abrir mão delas, da vantagem delas. E quanto mais vazio vai se apresentando, mais campo de criação vai acontecendo. E esse campo de criação não é oportunista, não é um lugar para a gente, então, fazer as coisas. É um lugar que nos surpreende, é um lugar que nos gera, nos ativa ações que a gente não tinha imaginado antes. Então, durante esse processo que a gente vai se reunir virtualmente, pelo WhatsApp ou até pessoalmente, para poder organizar esse encontro, a nossa atenção está em sempre esvaziar todas as expectativas, tudo aquilo que nos leva a ter controle, a busca de garantias, a idealizações, para que realmente seja um encontro onde a gente entre em autopoiese, entra em criação. Mas para isso a gente esvazia todas as expectativas dele. E o que é interessante é que conforme a gente vai esvaziando, vão aparecendo camadas para serem esvaziadas, mas também vão aparecendo percepções, sensações, emoções que são muito práticas. E faz com que o encontro se realize, ele tem uma estrutura para se realizar. Então, vai tendo clareza de como divulgar, vai tendo clareza de como organizar, de como receber, de como viabilizar essas questões muito práticas aparecem também de uma relação com o vazio da expectativa. Porque algo em nós sabe que precisa desenvolver contenções para que o encontro aconteça. E nesse espaço vazio, esse algo em nós se apresenta. Então vamos mais uma vez juntos fazer isso. Assim. A gente sabe que a gente está se libertando de todas as expectativas, está abrindo mão delas, de todas as vantagens, de toda a idealização que a gente consegue nomear nesse momento, ou sentir ou perceber, até chegar nessa sensação de que a gente vai fazer um encontro para nada. E a gente está aqui combinando como fazer um encontro para nada. E é um encontro que não serve para nada. E da mesma maneira que na vacuidade a gente percebe que o vazio das coisas não é um nada, o vazio desse encontro é um campo de possibilidades.
mas não é alguma coisa em si. E nem serve para alguma coisa, mas é um campo de possibilidades. E a partir desse campo a gente pode ter percepções, clareza de ações bem concretas. Veja se alguém acessa algum tipo de clareza, de ação concreta, de óbvio que a gente tem que fazer um convite, óbvio que a gente tem que fazer organizar, não sei, pessoas para estarem aqui antes para preparar o espaço, óbvio que, enfim, vão tendo clareza de coisas que a gente simplesmente tem que fazer. Luana, eu não sei se é mais uma camada tudo, mas quando a gente faz esse exercício, me vem muito ferramentas, não sei quais, mas assim, como se cada um tivesse alguma coisa, sei lá, um talento, alguma coisa, e que se levasse para isso, fosse aberto para isso. E eu não sei como isso vai acontecer, que realmente começa já a criar coisas, né? E eu acho que já entra no outro lugar, mas tipo aquelas feiras de ciências, tipo, você vai em cada lugar e cada pessoa tá fazendo uma coisa de si que gosta. Então, sei lá, eu dou aula de francês, eu posso trazer um livro, tô lendo, aí alguém senta do meu lado para poder ler junto, alguma coisa nesse tipo. Não sei se eu já tô idealizando alguma coisa, né? Mas eu sinto que, assim, eu senti um quentinho, assim, do tipo, eu vou com o que eu mais amo, assim, no bolso, sabe? E vou lá meio que para ver o que acontece. Mais ou menos isso. Sim. Essa é uma maneira de fazer o convite, né? E quando a gente... Porque a gente não pode ter medo de expressar ou de entrar em contato com as ideias que vêm. Porque quando a gente entra no vazio do encontro, tem clareza, falar, claro, todo mundo está ali com vontade de levar o seu melhor e de compartilhar e de fazer desse encontro algo muito rico, e isso abre espaço para coisas acontecerem. Aí a gente vai lá e esvazia de expectativas, e como o Fábio falou, quando a gente esvazia de expectativa, já é óbvio que está tudo no campo, que tudo pode realmente acontecer. Então, sim, a gente traz as coisas porque vão ficando... Quanto mais a gente preencher o campo a partir do encontro com ele, de possibilidades, mais a gente pode se esvaziar também de todas as expectativas dessa possibilidade. E é isso que vai trazendo uma riqueza. É muito diferente da gente falar assim, não tem que ter expectativa, então deixa rolar. O que aconteceu, aconteceu. E é bem diferente da gente realmente trazer todas as possibilidades e esvaziar todas as expectativas dessas possibilidades. E aí elas estão no ar, porque aí a gente tem a vacuidade disso. A gente tem um vazio disso. Então, uma coisa é você ter a expectativa de apresentar seus talentos, porque aí você é reconhecido, vai tendo essas vantagens todas, você também está fazendo um encontro mais rico, possibilitando. Aí a gente esvazia isso e fica com a vacuidade disso. Porque senão a gente não traz nada para esvaziar. Porque nos interessa todas as coisas para que elas entrem em vacuidade e aí o campo esteja composto de tudo isso, né? Entende a diferença? Fala, Isadora. Da primeira vez que a gente
esvaziou das vantagens, eu vi uma imagem de um trem, assim. A gente andando no trem é meio aquela sensação de... Assim, geralmente a gente já meio que já sabe para onde a gente está indo, né? Mas o caminho do trem a gente não sabe. E aí você vai vendo novo, né? Me veio isso. Depois que o Fábio falou que para ele o encontro já está, eu acho que é mais ou menos isso que eu senti, que as paisagens já estão ali e você só está passando por elas e vivenciando aquilo, né? Mas aí da segunda vez eu imaginei uma teia de aranha, assim, uma teia, uma rede. E aí, quando você foi falando que a gente ia fazer um encontro para nada, me veio um conto do Miyakoto, que eu gosto muito, e era uma aranha que fazia as coisas para nada. Então, tipo, a teia, geralmente a aranha faz a teia ou para caçar um inseto, ou para acasalar, ou sem ter uma função. A teia de aranha. E nesse conto há árvores de todos os formatos, de todos os tamanhos, só que não tinha utilidade nenhuma. E aí a mãe dela ficava, mas como assim? Todo mundo, os bichos falando tudo, e ela no fim, ela fazia arte, que não servia para nada. E ela estava feliz desse jeito. Aí foi o que me veio. Não sei o que isso a gente pode associar com o encontro, mas veio. Muita coisa acontece do nada. Aliás, tudo, né? Assistam, quem não viu o encontro ontem, assistam, porque ficou muito claro que tudo surge da vacuidade. Então, se tem a vacuidade, as coisas têm disponibilidade de surgir. Só que a vacuidade não está solta por aí, a vacuidade está presa em algum lugar. Então, aqui eu tenho um controle e aí esse controle me possibilita ter uma vacuidade dele. Agora, se eu não tenho controle, eu não tenho nem o controle nem a vacuidade do controle. Então, esse processo é muito rico da gente sempre entrar em contato com, deixar vir mesmo, não ficar negando as ideias, porque aí você perde uma oportunidade de esvaziar a ideia, porque o vazio da ideia está cheio de possibilidades. E aí, necessariamente, alguma coisa surge desse lugar, porque nós somos seres vivos que estão o tempo todo criando. Então, não tem como, no vazio, a coisa morrer. No vazio, a coisa se apresenta. E automaticamente elimina qualquer possibilidade de fracasso, de frustração. Porque o que é o que você cheira, e é sem expectativas, então não tem frustração, não tem fracasso. Não tem inimigo, né? Tem o que tem que ter. Sabe, eu estou pensando, tem um filme muito bonito, é antigo, mas que o cara é louco por beisebol. E ele ouve uma inspiração, assim, construa o campo que eles virão, construa o campo que eles virão. E daí o cara, no meio de uma fazenda, no meio do nada, constrói um baita campo de beisebol. Todo mundo pensa que ele é louco. E no dia X começa a chegar aqueles jogadores míticos, assim. E na verdade, ele só fez construir o campo.
e a partida se desenvolve, não sabe como, até não fica muito claro. Parece que os jogadores não existem mais, são pessoas que já morreram. E aquela partida então se desenvolve. Então eu penso, essa imagem me veio porque eu estou pensando no encontro um pouco assim. A gente vai construir condições, infraestrutura, sei lá, coisa assim. E de repente vai acontecer uma partida que a gente não sabe direito como vai ser. Assim, eu digo, o conteúdo que vai acontecer é um mistério, acho. Sim. Vou tentar rever esse filme, que acho que é muito bom. Ah, passa o nome depois. É uma boa imagem. Acho que é Campo dos Sonhos, com Kevin Costner, né? Não é com Kevin Costner? Me vem uma sensação que ela tá forte, assim, o corpo tá bem risado, parece um lugar de um riso, assim, é o sorriso, é divertido. E eu não tinha sentido ainda nesses esvaziamentos esse lugar assim que tem um movimento de um corpo que faz e ele ri assim, ele não, então eu tô sentindo um corpo leve assim, é porque é muito estranho fazer essas coisas pelo Zoom também, queria deixar isso claro assim, às vezes é muito, eu fico aqui fazendo a coisa sozinha. Então tá vindo esse lugar e aí eu só tenho até uma imagem assim, é muito riso, assim, é um campo, parece um gramadão, assim, é muita risada, assim, no lugar, assim, tem muito riso, assim. Eu não conheço a Malaya, não sei como é que é. Fala, Kate. Oh. Kate, Kátia. As duas estão para falar. Fala, Kátia, depois a Kate fala. Ah, sim, pode ser? Pode. A sensação que me veio do encontro, e pelo que assim, as pessoas também estão falando, me veio uma sensação do encontro quando a gente leva as crianças para um lugar que eles não conhecem. Na verdade, é como se os pais organizassem algo para eles e fossem deixar um encontro, uma roda de crianças, que vai deixar em algum lugar, e lá eles vão se resolver. Então, assim, cada um vai trazer a sua, porque eu penso que a criança ela não gera essa expectativa, quem gera somos nós pais. Então, o que me veio foi isso, é um encontro onde vamos deixar as crianças num lugar e elas vão encontrar pessoas que vão gerar brincadeiras entre elas, encontros, elas vão começar a se entender e daí vai surgir alguma coisa, mas vai ser uma organização que vai partir delas. E é um olhar que elas não trazem ele pré-concebido, vai acontecer no lugar. É essa sensação que me veio do encontro, que tudo surge da criança. Então, me remeteu a essa imagem, uma roda de crianças onde elas, por si só, não sabem, mas já sabem o que elas vão doar ali, o que vai acontecer, o que elas vão falar, o que elas vão querer daquilo ali. E foi isso que me veio, essa sensação do encontro, de como isso, essa nossa criança que está indo ao encontro, que é isso? Mas isso é que me veio à cabeça. Sim, e aí juntando isso que você está falando com o que a Cuca falou do campo, me vem uma clareza de que quanto mais a gente tiver tudo bem organizado aqui no espaço, mais tranquilo a gente pode deixar as pessoas. Por exemplo, se a gente tiver bem sinalizado os lugares que não podem ser pisados, porque tem plantas novinhas nascendo ali, bem sinalizado onde é o estacionamento e qual é o caminho para que os carros não vá para qualquer lugar, criar realmente organizar e deixar a casa aqui bem sinalizada,
para que as pessoas possam ter essa liberdade de ação sem que a gente precise ficar preocupados ou as pessoas enrijecidas, né? Não sei se isso pode ou se isso não pode. Então, juntando isso que você falou com a Cuca, me deu essa... E isso que eu estou querendo dizer, às vezes vem coisas muito práticas, né, desse vazio. Por isso que a gente não pode ter medo da ação. O negócio é de onde ela vem, né? Diga, Kate. Ouvindo, são muitas questões que me surgem, assim, sabe? E eu tenho uma questão, assim, em relação... eu sei que eu trabalhei em nós e que a gente tem a questão da vacuidade em comum, e achei bem interessante, assim, essa proposta de pensar que seriam como crianças soltas, que eu tenho muito essa sensação que com os meus pequenos, eles simplesmente estão, né, no presente. Só que eu ainda não consegui entender muito bem estar em grupo, se muitas vezes a agenda do controle ainda é forte, né, em nós ou do nosso lado, assim, e a gente não consegue sair daquela coisa de solucionar um problema, né? Como é que seria essa sinergia, assim, né? Haveria uma transição, né, em que a gente faria talvez essa questão da solução de problemas, até todo mundo encontrar o seu lugar. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, assim, mas seria essa questão de como tá ali como um sistema vivo, né? E ao mesmo tempo tentando transmutar essa questão do controle, sabe? Eu ainda estou assim nessa questão aqui. Aham. Isso me remete a uma experiência porque quando a gente faz esses encontros, principalmente encontro assim com pessoas que não se conhecem, com crianças, com adultos, com um espaço onde muitas coisas acontecem, então isso quer dizer que é um espaço que já está muito habitado também de coisas, né? É bem importante a gente trazer a adultice dos adultos e deixar a criancice das crianças, porque não é a criança que precisa se responsabilizar por coisas porque o adulto não consegue se responsabilizar. Me vem essa imagem de que quando uma criança... a gente viveu uma experiência que era assim, uma criança... Não foi aqui, isso foi em outro lugar. Uma criança queria muito fazer uma coisa que não podia fazer. E o dono do lugar falou, não, isso não pode fazer. A criança estava no lugar certo dela, que era querer fazer uma coisa, apesar de não poder fazer, e pedir. E a criança, ela ouviu que não podia fazer e provavelmente ela ficaria tranquila com aquilo. Porém, logo a gente percebeu que a criança não conseguia receber essa notícia de que ela não podia fazer. E aí logo se revelou que, na verdade, a mãe estava muito incomodada com o filho não poder fazer aquilo que ele queria fazer. E parece que porque a mãe estava incomodada, o filho nunca estava satisfeito com a ordem ali das coisas, né? Até que uma hora, então, a mãe falou assim, mas por que ele não pode fazer? Quer dizer, a mãe se colocou no lugar da criança, porque ela não estava... no ideal dela, ela não deveria limitar o filho, né? Dar contenção ao filho dessa maneira. Então, a gente às vezes percebe em várias situações como essas que a criança deveria
se portar como adulto. Isso quer dizer o quê? A criança não deveria querer fazer coisas que não é para fazer. Como, sei lá, começar a arrancar todas as plantas, não sei. Ir lá e começar a abrir e fechar a geladeira, abrir a torneirinha do filtro e deixar a água correr. Nossa, a criança não deveria, mas já que ela fez isso, o adulto se coloca, de uma maneira geral, no ideal de criar o filho livre, se coloca no lugar de que eu não vou limitar o meu filho, né? Eu tenho que deixar meu filho ter a experiência dele. E se o adulto estiver no lugar do adulto, ele tem a maior tranquilidade de ir lá e não deixar a criança brincar com o que não deveria brincar. E isso eu sinto que é esse medo de estar adulto, do adulto, e dessa expectativa de que a criança seja adulta e não te coloque em situações assim. Eu não sei se é sobre isso que você se refere, Kate, mas isso me remeteu a essa clareza, que quando os adultos ficam adultos, as crianças podem ser crianças e tudo dá certo. O problema é quando o adulto não quer ser adulto e quer que a criança seja, mas como ela não é, as coisas começam a criar uma certa tensão, né? Então, diga se tem a ver o que você falou com essa imagem que me veio. Sim. Tem um pouco a ver, sim. Mas eu falo mais na nossa relação, assim, de assumir papéis, seriam assim, né? Não sei se é bom falar assim, porque fica parecendo que a gente está com máscaras, né? E assumindo personas. Mas na organização, por exemplo, né? Que você estava dizendo. Se a gente está em sinergia e está em movimento ali juntos, sim, pode surgir, né? Cada um vai dizer, eu, sei lá, sinto que está na hora da comida, um faz uma comida e tal. Vamos colocar em termos bem gerais. Eu falo nesse sentido, assim, de estar junto, por exemplo, não sei se em relação ao encontro, mas se fosse ter alguma ação em escola, sabe? Como que cada um se engaja em algo, assim, eu não consigo nem usar as palavras, gente, porque assim, depois de ouvir tanta coisa da vacuidade, as palavras ficam muito pouco para expressar o que a gente quer, né? E sempre remetem ao controle e tudo mais. Mas a gente tá ali junto no fluxo e conseguir fugir dessa questão do controle e dessa questão da contenção que você fala, né? Sim. Porque para mim é sutil, né? A coisa do limite e contenção. A questão do que é uma parada necessária, né? Eu diria assim, para garantir esse fluxo, ou que é uma parada do controle, sabe? Quando a gente pega algo em grupo para desenvolver. Então, acho que agora eu consegui falar um pouco melhor. Sim, eu te entendo. É assim, talvez a gente tenha que ter uma clareza de que nós não vamos nos reunir na Páscoa para invadir nenhuma escola, para fazer nenhuma ação social no ambiente. A gente vai se reunir para se encontrar, para estar junto. E nesse junto, a gente vai, nesse campo vazio, a gente vai criando as coisas em relação, a partir das relações. E essas relações incluem alimentação, inclui passeios, cuidado com as crianças, inclui, de uma certa maneira, isso que o Danilo falou, de trazer coisas que para você são muito importantes e ali no espaço, no campo, é óbvio que surgiu essa possibilidade. O que a gente já tem como certo é que não tem como ser um fracasso e não tem como se frustrar, porque a gente não está apoiado em nenhum plano, nenhum planejamento, nenhum ideal, nenhuma expectativa. Eu posso trazer
as experiências que a gente teve, 2 experiências com isso. A gente fez um acampamento de 4 dias e uma outra vez um acampamento de 7 dias, onde se juntou muita gente. No de 4 dias passaram 30 pessoas, no de 7 dias passaram 100 pessoas, e o tempo todo sustentando um campo vazio para que as coisas surgissem, e foi perfeito, porque não tinha nenhuma expectativa, então ele foi perfeito. Não tenho ideia de quantas pessoas vão vir nesse encontro, de como a coisa vai se dar, mas o nosso olhar é esse, o tempo todo poder partir de um vazio para poder ter a ação mais precisa e mais criadora e mais necessária do momento. Seja tanto de coisas práticas, como de experiências mais míticas. Tudo que a gente puder criar juntos, né? Então, peraí que a Cuca colocou aqui, olha, Campo dos Sonhos, o nome do filme. O Richard tinha soprado aqui pra gente. Então, vamos seguir criando isso, nos unindo para gerar esse... Fala, Isadora, antes da gente desligar, diga aí. Não, só rapidinho, só para completar, que acho que eu estava num desses acampamentos e eu lembro também que era uma coisa que eu acho que tem a ver com o que a Kátia falou, dessa coisa das funções de cada um, que eu lembro que, a não ser uma plaquinha no banheiro, com alguma indicação do que estava acontecendo ali no banheiro, em nenhum momento precisou ter um controle nesse sentido, assim, de alguém que fala, você vai cozinhar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A coisa foi fluindo, o almoço estava pronto, as pessoas comiam, teve almoço, teve jantar, teve café da manhã, a casa ficou sempre limpa, o banheiro ficou sempre limpo, as pessoas acamparam. Tudo funcionou num fluxo que não precisou desse controle anterior, de falar fulano e fulano cozinha, fulano e fulano limpa o banheiro. Eu acho que tem um pouco a ver com o que ela falou, assim, desse controle de funções, né? Não sei se eu entendi isso, talvez não tenha mais. É muito mágico como o vazio das coisas e as relações dão conta de tudo isso, principalmente das coisas práticas, principalmente da fome, assim, incrível como ninguém fica... A comida sempre estava pronta, ninguém deixa passar isso. Então, é bem bacana se surpreender com a nossa capacidade organizadora quando a gente está livre de ideais e de expectativas. E tá com essa disposição, né, de ir perdendo coisas, né? Eu lembro que nesse acampamento também teve uma pessoa que falou assim, depois que ela comentou com a gente, mas primeiro para ela mesma, ela disse, eu vou testar se isso é assim mesmo, porque a minha vontade é não fazer nada, a minha vontade é não ajudar a cozinhar, a minha vontade é não ajudar a nem cuidar dos meus filhos, muito menos dos outros, nem lavar a louça, eu vou deixar meu prato na pia. E ela estava com essa necessidade muito forte. E aí ela disse que foi isso que ela fez o acampamento inteiro. Ela sentou e não fez nada. E ela disse que ninguém nem percebeu isso. Que foi tão... As coisas estavam tão acontecendo que ninguém nem percebeu que ela nem lavou o próprio prato. E ela viu o quanto era importante perceber que nesse campo vazio, quando as pessoas fazem as coisas, elas não fazem por obrigação e não ficam vendo quem é que não fez. Elas fazem porque tem ali possibilidade de fazer e não perde a oportunidade, né? Então a gente vai seguir esvaziando esse encontro para que ele aconteça. Um minutinho. Sim, fala, Kátia. Ana, é interessante quando você fala isso, porque nessa situação, nessa condição de você desapegar mesmo, de se desprender,
essas ações, no caso dessa moça, né, no encontro, ninguém percebe. É como se realmente não tivesse, não é para ser percebido. Cada um estar como deve estar, né? Então é muito legal isso. É muito legal. É muito Não, e as comidas saem maravilhosas, né? Porque tem gente que tá assim, querendo muito fazer um pão, e aí outra pessoa tá querendo muito fazer uma salada, e aí a comida sai boa, a pessoa que tá muito incomodada com o banheiro vai lá e limpa maravilhosamente. Sim, só que tudo isso sem ter garantia nenhuma, porque a gente não vai repetir nenhum encontro. A gente vai vai criando e criando todas as contenções a partir do esvaziamento de tudo que vai aparecendo. E aí pode até ser que aconteça um jejum, vamos ver. Fala, Fábio, você queria falar? Não, eu queria falar para a Cuca publicamente que acho que temos mais esse ano um encontro, né, com ela, se coordenando, dirigindo a vacuidade, de não fazer uma vacuidade com champanhe, tá? Que assim como ele se apresenta inerentemente a nós, está muito bem, tá? Vamos deixar para o ano que vem, vamos continuar com o livro. Vamos continuar fazendo vacuidade de livro, de celular. Porque tem coisas que são mera aparências que funcionam muito bem, que a gente não precisa abrir mão delas. Muito bom, meus queridos. Então, olha só, a semana que vem vai ser Natal, a outra vai ser Ano Novo. Então, eu vou sugerir deixa eu ver aqui o calendário, que a gente volte vou falar o dia exato, que a gente volte depois das festas, né? Que vai ser dia 8, que a gente volte dia 8 de janeiro. Então a gente fica 2 semanas. Semana que vem não tem? Vai ser Natal, a gente fica 2 semanas de recesso aí e volta dia 8 de janeiro. Pode ser? Qualquer outra ideia que qualquer pessoa tenha, é só falar. Mas, a princípio, a gente volta dia 8 de janeiro, tá bom? Então, tá.